Olá, meus queridos patriotas do Brasil. Preparei um compilado especial sobre o perfil de um presidente mau caráter, corrupto, ladrão, vingativo e que se apoia na Suprema Corte para se manter de pé, já que não tem apoio popular e nem apoio de muitos políticos da esquerda. Preciso que você acompanhe até o final para entender quem de fato é esse descondenado e o perigo que ele representa para o Brasil. Não deixe de fazer seu precioso comentário, aproveite e se inscreva também no canal. A sua opinião é muito importante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Olha, eu quero que vocês saibam como é que eu sou. Eu não vou me matar porque não tenho vocação de Getúlio. Eu não vou correr porque eu não tenho vocação de pedir asilo político. Se alguém quiser me pegar, vai pegar nesse país. E vai me pegar na rua, porque eu vou enfrentar na rua. Desafio o Moro, desafio o Deleiol a provar a minha culpa. Porque toda vez que você quer ganhar uma disputa, você primeiro destrói moralmente a pessoa. Você inventa uma mentira, você conta qualquer cara, você inventa qualquer história e você martela aquela mentira até ela se tornar uma verdade na cabeça do povo. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Deveriam ter mostrado a quantidade de dólar que acharam na minha casa. Deveriam ter mostrado a quantidade de joias que acharam da dona Marisa. Deveria ter tirado foto e colocado para Globo. O Ministério Público Federal no Paraná acaba de afirmar que o ex-presidente Lula foi o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Em depoimento à Procuradoria-Geral da República, o senador afastado do PT acusa a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diz que Lula mandou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Curadores investigam contas do Instituto Lula e da empresa de palestras dele. E afirmam que o Instituto e a empresa receberam pagamentos e doações das 5 empreiteiras mais envolvidas no desvio de dinheiro da Petrobras. Os investigadores querem saber por que empresas dos filhos do ex-presidente receberam dinheiro do Instituto Lula e da empresa... Dia de se ouvir verdades, não é muito comum, tem valor de notícia. A primeira verdade veio através de declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvi-lo. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. O mundo da mentira é mais fácil do que o mundo da verdade. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, determinou a anulação de todas as decisões tomadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba, que conduz a Lava Jato, em 4 processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como consequência, ficam anuladas todas as condenações proferidas contra o petista, que retomará seus direitos políticos. Fachin determinou que os processos sejam reiniciados da estaca zero na Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão de Fachin não precisa ser submetida ao plenário. No entanto, se houver recurso da Procuradoria-Geral da República, o caso será encaminhado ao plenário, integrado pelos 11 ministros do STF. Isso porque o próprio relator já tinha declarado que o processo é de atribuição do plenário e não da segunda turma, que conta com apenas 5 dos 11 ministros. Fachin atendeu um recurso da defesa de Lula, que argumentou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, antes comandada por Sérgio Moro, não era o juízo competente para processar e julgar o petista. Para o ministro, a Justiça Federal do Distrito Federal deveria ter feito isso desde o início. A decisão anula todas as decisões tomadas em 4 processos: o do triplex do Guarujá, o do sítio de Atibaia, o da sede do Instituto Lula e o que trata de doações ao Instituto. Não, todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria.
Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-diretor da Petrobras revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Renato Duque comandou a diretoria de serviços da Petrobras entre 2003 e 2012. Ele está preso pela Lava Jato há mais de 2 anos. Em todo esse período, sempre preferiu o silêncio nos depoimentos. Mudou de ideia na semana passada, quando pediu uma nova chance para se explicar. Eu queria deixar claro, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. Duque deu detalhes de como era a divisão de propinas destinadas ao PT e outros partidos. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam para o Partido dos Trabalhadores, para José Disseu e para Lula. Sendo que a parte do Lula seria gerenciada por Palocci. O Vacari ele foi apresentado como um homem do presidente Lula que iria cuidar dos interesses da junto à Petrobras, das empresas que atuavam junto à Petrobras. Interesse do presidente Lula. O ex-diretor admitiu que usava 3 contas no exterior para receber e que, em certo momento, já nem sabia mais quanto dinheiro tinha. Principalmente quando atingiu um determinado valor, aquilo para mim era mais do que suficiente. O que você vai querer juntar dinheiro? Eu não usei esse dinheiro. Que determinado valor é esse? Quando atingiu 10 milhões de dólares, eu falei, poxa, é muito mais do que eu preciso para viver em minha terceira geração. Me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a então presidente Dilma tinha recebido a informação que um ex-diretor da Petrobras teria recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM nenhum, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Falei, e tinha, né? Eu falei, não, também não tem. Renato Duque conta que Lula foi direto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Eu pedi, mas o que eu ia fazer? Não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto e queria tranquilizá-la. Segundo o ex-diretor, nada escapava aos olhos do ex-presidente. Ficou claro, muito claro para mim, que ele tinha pleno conhecimento de tudo e detinha o comando. Quem me prendeu que assuma a responsabilidade? Por que eu vou sair pra minha casa pro pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe pôs no mundo poder colocar tornozeleira? Não é assim que se brinca comigo. Eu estou desafiando, presta atenção, eu estou desafiando a Polícia Federal, que participou do inquérito, estou desafiando o Ministério Público, estou desafiando os juízes que participaram do meu julgamento, estou desafiando os empresários brasileiros, estou desafiando os políticos que gostam e que não gostam de mim, a mostrarem uma única prova de ilícito cometida por mim
na minha vida pública. O Ministério Público Federal no Paraná acaba de afirmar que o ex-presidente Lula foi o comandante máximo do esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu tô aqui para me vingar dessa gente.